Olá, queridos e queridas, cá estou eu, Carol Diamond, trazendo para você mais uma leitura criativa, enriquecedora, que transforma o nosso conhecimento, que traz expansão e movimento para a nossa vida. E esse mês eu vou trazer um livro que eu já estou há um tempinho namorando para ler, e até iniciei, li algumas páginas, mas acho que vai ser melhor aqui, porque vou trabalhando também nesse movimento de ler, me ouvir e trazer aqui as minhas percepções. Estão preparadas? Preparados? Eu estou aqui com A História da Bruxaria, um livro de Jeffrey Russell e Brooks Alexander. É um livro bem denso, pelo que eu estou vendo, porque ele vai falar da história mesmo, é um livro histórico que traz esse contexto da, da bruxaria, e pelo que eu entendi no pedaço que eu li, ele vai mostrar ali como que surgiu, né, todo esse movimento lá na Idade Média, e acho que até antes disso, sobre as caças às bruxas. Vamos lá, gente? Vamos começar pelo prefácio. Antes de eu começar a ler, lembra de deixar o seu like. Daí, ó, dá seu joinha para mim. Deixa um comentário se você se interessa por esse assunto, se é um assunto que te atrai de alguma forma, ou você está aqui só por curiosidade. Deixa um comentário me dizendo aí o que que você está achando. O que que você acha desse título, né? Como que ele mexe com você. E lembra também de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos áudio-vídeos, porque é um livro que vai ter muitos capítulos aí ao longo de fevereiro de 2026. Então, bora lá, dando início no prefácio. O que que vem antes aí, né? Na Galícia espanhola, costuma-se dizer uma frase popular: "Eu não creio em megas, pero hayas". Não creio em bruxas, mas elas existem. Tem uma frase assim também de um outro pensador. Quer se acredite ou não nos poderes da bruxaria, tem que se acreditar na existência de bruxas. Conheço muitas pessoalmente. Este livro é uma edição revista de A História da Bruxaria, publicado pela Thames e Hudson em 1980. Inclui um novo prefácio, uma nova introdução, 2 capítulos completamente novos que atualizam a história da bruxaria moderna, uma conclusão revisada, que é o capítulo 11, e uma bibliografia completamente atualizada. Em muitos sentidos, é um novo livro. Gostaria de agradecer a todos que trabalharam comigo no livro original, especialmente minha falecida esposa Diana M. Russell, e ofereço com alegria um agradecimento especial ao nosso editor, Jamie Kemplin, cujo contínuo interesse no livro originou a nova edição. Agradeço também à minha esposa, Pamela C. Russell, que trabalhou comigo na área da bruxaria histórica durante muitos anos, e, naturalmente, a Brooks Alexander, cujo conhecimento da bruxaria moderna tornou possível este novo livro. Então, aqui a gente já vê que é uma adaptação, né? E aqui tem o comentário. Esse é o Jeffrey que escreveu esse prefácio, e agora o Brooks escreveu uma continuação, né, do prefácio. Como a própria bruxaria moderna, esta apresentação é uma colagem das contribuições de muitas pessoas, entre as quais a dos próprios bruxos não é menos importante. Eu conheci, entrevistei e conversei com um grande número de bruxos ao longo dos anos, e seus generosos conselhos, insights e explicações pacientes foram indispensáveis para a criação deste manuscrito. Tenho uma dívida toda especial para com Dom Friel, um alto sacerdote wicano, cuja acessibilidade incansável facilitou muito minha pesquisa. Wicano, gente, vem de Wicca. Wicca é considerado, entre aspas, a religião, a doutrina das bruxas, para quem segue ali uma doutrina, né? A bruxaria, ela tem algumas vertentes. Tem a bruxaria, que é a bruxa solitária, né, que faz os seus estudos sozinhos. Tem a bruxaria eh, natural. Tem a bruxaria eu esqueci o nome agora, mas né, são vários caminhos. Como a Wicca é como se ela fosse uma orientação para quem quer seguir aquele estilo de bruxaria, tá?
Então quem quer fazer bruxaria Wicca sempre vai estar provavelmente vai ter coven, né, vai participar de grupos, então ela pode ou não, eh, seguir um caminho mais doutrinado, mas tudo aí coloca aspas, tá, porque bruxaria é muito livre, mas a Wicca ela traz essa metodologia, né, um conjunto, ela reúne todas as informações a partir de uma visão de quem iniciou esse estilo de estudo, de grupos, então ela segue ali uma visão. Então, Wiccano vem de Wicca, tá? Também devo gratidão aos bruxos de mentalidade ecumênica da COG, Covenant of the Goddess, que consistentemente lutaram algumas vezes contra a resistência de membros de sua própria comunidade, tá vendo? Isso aqui já é uma outra comunidade, a fim de tornar sua religião mais amplamente conhecida e compreendida pelo público em geral. Entre estes, envio meus agradecimentos especiais a Anna Korn, Alison Harlow, Jennifer Gibbons, Gus Dizerega e Diana Paxson, bruxos cuja colaboração e amizade pessoal me abriram amplos caminhos de pesquisa e compreensão que, de outro modo, teriam permanecido desconhecidos para mim. Minha esposa Victoria e minhas filhas Leslie e Anastácia foram uma profunda fonte de apoio e encorajamento durante este projeto, dando-me forças quando encontrei dificuldades e sendo uma defesa contra o desespero. Finalmente, quero agradecer ao homem de ampla visão e profundidade de conhecimento, o criador inicial deste notável trabalho, Jeffrey Russell, que nos deixou um legado definitivo sobre o assunto. Sinto-me honrado por isso em participar desta edição revista de seu livro. Introdução. Oba, adoro. Vamos lá. O que é uma bruxa? Se você perguntar a seus conhecidos o que é uma bruxa, provavelmente eles lhe dirão que bruxas não existem. Bruxas, afirmarão eles, são personagens imaginários, representados como velhas horrorosas com verrugas no nariz, chapéus compridos e pretos em formato de cone, montada em cabos de vassoura que criam gatos pretos e dão gargalhadas malignas, bastante parecidas com cacarejos. A rainha Mádia Branca de Neve, de Walt Disney, o desempenho de Margaret Hamilton como a bruxa malvada do Oeste em Mágico de Oz, e por trás delas uma longa tradição artística que se estende do século XIII. Do século XIII, a Goya fixaram essa imagem em nossas mentes. Provavelmente nenhuma bruxa tem tempo algum, jamais. Provavelmente nenhuma bruxa em tempo algum jamais teve características deste estereótipo. Todavia, bruxas existem realmente. De fato, a bruxaria é considerada como uma religião de pleno direito por numerosas instituições, inclusive as Forças Armadas e o sistema legal dos Estados Unidos. Entre as bruxas, o que conhecemos. Gente, vamos lá. Entre as bruxas que conhecemos, nenhuma correspondeu jamais a esse estereótipo, exceto talvez em festas da fantasia. Outros podem dizer que bruxa é uma pessoa que tem poderes psíquicos. É verdade que muitas bruxas afirmam ter poderes psíquicos, mas isso não prova se de fato elas o possuem ou não, nem se a simples posse de tais poderes transformaria uma pessoa em bruxa. Existem muitos outros elementos para se caracterizar uma bruxa. Algumas pessoas podem imaginar vagamente que bruxas pratiquem algo parecido com o voodoo, e isso é sinal de que tais pessoas interpretam mal tanto a bruxaria como o voodoo. O voodoo é uma religião que combina o cristianismo com o paganismo africano, e seus rituais são praticados como um meio de proteção contra a bruxaria. Há respostas mais acuradas e úteis para a pergunta que se coloca no título dessa introdução, que é, né, o que é uma bruxa? Bruxa é o mesmo que feiticeira. Esta é a abordagem antropológica. A bruxa adora o diabo. Esta é a abordagem histórica para a bruxaria europeia. A bruxa reverencia deuses e deusas e pratica magia para boas causas. Este é o enfoque adotado pela maior parte dos bruxos modernos. Cada um desses pontos de vista pode ser justificado. Alguém que pretenda mergulhar mais fundo nessa questão encontrará muito pouca ajuda na maioria dos inúmeros livros populares oferecidos nas seções de ocultismo das livrarias. Recentemente,
São muitos os trabalhos que se dedicam ao tarô, astrologia, satanismo, abertura de canais, que é a psicografia, mediunidade, cristais, taba, ouija, quiromancia, extraterrestres, drogas psicodélicas e também a bruxaria. Bruxaria e ocultismo não são a mesma coisa, e muitos bruxos se esforçam ao máximo para dissociar a imagem de suas práticas de qualquer forma de ocultismo. Por outro lado, hoje já há muitos livros que discutem seriamente o assunto e seus títulos estão na bibliografia deste livro. O equívoco mais comum a respeito da bruxaria é a concepção de que bruxas não existem. Stephen Jay Gould, o grande paleontólogo e ensaísta, continuamente deplorou a tendência humana à dicotomia. Por exemplo, a de se satisfazer em receber um simples sim ou não como resposta, bloqueando assim o caminho para a obtenção de respostas mais profundas. A existência ou não de bruxas está intimamente relacionada à definição adotada para caracterizá-las. Está aí a justificativa principal deste livro. Uma série de enganos nessas muitas definições deve ser mencionadas antes de seguirmos em frente. A noção de que o curandeiro é bruxo é um deles. O curandeiro, witch doctor, pratica magia, mas sua função é justamente a de combater as ameaças e os efeitos da bruxaria. Outra ideia muito comum, mas igualmente errônea, é a de que bruxaria é igual em qualquer parte do mundo. De fato, existem grandes e profundas variações entre a bruxaria das diversas culturas. Como demonstraremos mais adiante, existe, por exemplo, uma grande diferença histórica entre a bruxaria europeia e a de outras culturas. Outra afirmação incorreta que se faz sobre o assunto é a de que a possessão está relacionada com a bruxaria. A possessão é um ataque interno de maus espíritos sobre um indivíduo, uma invasão da psique. Já a obsessão é um ataque externo e físico perpetrado por tais espíritos malignos. E em nenhum dos casos a vítima realiza um pacto voluntário com o espírito maligno. Na chamada bruxaria diabólica das épocas da Renascença e da Reforma Europeias, por outro lado, a chamada bruxa voluntariamente convoca o mau espírito por meio de invocações, entre outras formas. Quase todos os bruxos modernos condenam totalmente esse tipo de prática. Outra concepção errônea é a de que as bruxas praticam a missa negra. A missa negra é desconhecida na história da bruxaria europeia e certamente não faz parte do repertório dos bruxos modernos. A única ocasião em que a celebração da missa negra foi historicamente registrada foi na corte do rei francês Luís XIV, e mesmo assim como uma espécie de sátira grosseira do catolicismo. Alguns satanistas modernos celebram a missa negra mais ou menos pelas mesmas razões, mas o satanismo não tem absolutamente nada a ver com bruxaria moderna. Ainda mais, uma ideia equivocada, mas amplamente difundida, é a de que a bruxaria é um fenômeno característico da Idade Média. Bem ao contrário, as acusações de bruxaria diabólica somente emergiram bem no final da Idade Média. As grandes perseguições às bruxas ocorreram durante a Renascença, a Reforma e o século XVII. A afirmação de que bruxas são mulheres velhas é igualmente uma distorção da verdade e um exagero leviano. Tanto no passado como no presente, muitos homens praticaram a bruxaria, além do que muitas bruxas eram bastante jovens, muitas delas eram até crianças. A Inquisição foi a responsável pela caça às bruxas. A Inquisição, que foi responsável pela caça às bruxas, é mais uma afirmação cujo conteúdo é, no máximo, uma meia-verdade. A maioria das perseguições às bruxas foi realizada localmente e dirigida também por autoridades civis, além das eclesiásticas, e que encontravam usualmente nos escalões médios. Gradualmente, a partir do século XVI, à medida que as inquisições, nunca houve uma única inquisição unificada, foram se formalizando, também se traçaram regras estritas de procedimento e de aceitação de evidências. Para a comprovação das acusações de bruxaria, o que, por outro lado, levou frequentemente à revogação das condenações locais e à libertação dos acusados. O caso é semelhante do lado secular.
Quanto mais o procedimento legal secular ia se tornando formal e centralizado, entre parênteses, tal como no caso do Parlamento de Paris, a Corte Suprema da França Setentrional, mais acusados eram absolvidos. Em grande extensão, a caça a bruxas adquiriu características locais, em vez de ser imposta por elites religiosas ou seculares. Tomar a bruxaria como algo sem importância, trivial, é outro erro em muitos sentidos. Durante as perseguições às bruxas entre 1450 e 1750, aproximadamente 110 mil pessoas foram torturadas sob a acusação de bruxaria, sendo que 40 a 60 mil delas foram executadas. Esse fato cruel certamente não é trivial. Além disso, o número de bruxas e bruxos modernos vem crescendo enormemente desde a década de 60, e a bruxaria, hoje, deve ser tratada como um importante fenômeno religioso. Mais ainda, as crenças em bruxas tiveram grandes efeitos psíquicos e sociais, afetando um número significativo de culturas durante longos períodos. Atualmente, antropólogos, psicólogos e historiadores tratam a bruxaria como assunto sério, conforme se observa pelo aumento dos livros dedicados ao assunto desde a primeira edição deste livro, datada de 1980. Mas, enfim, o que é uma bruxa? Uma das respostas pode ser obtida nas raízes semânticas e no desenvolvimento dos variados termos ligados à sua definição. A palavra witch, aqui em inglês, tá? Bruxa em inglês, deriva de Wicca, pronuncia-se Wicca. A gente fala só Wicca, né? Que significa bruxo, um praticante masculino da bruxaria. E de witch, que é bruxa. Então é Wicca e witch. Ambos os termos pertencentes ao inglês antigo. Os dois substantivos derivam do verbo wichan, que quer dizer jogar um feitiço ou lançar um encantamento. Contrariamente às crenças de alguns bruxos modernos, a palavra definitivamente não é de origem celta e não tem a menor relação com o verbo witan, saber, do inglês antigo, nem com qualquer outra palavra cujo significado remeta a wisdom, ou sabedoria. A explicação é de que witchcraft, bruxaria, significa a arte dos sábios. Craft of the wise é inteiramente falsa. A significação do termo warlock, raramente usado hoje, é erroneamente determinada como bruxo. Warlock deriva das palavras do inglês antigo verdade, e ligam, mentir, verdade, mentir. E originalmente significava qualquer traidor ou alguém que quebra um juramento. Era aplicado tanto a homens como a mulheres. O termo warlock, eu acho que é lock mesmo, foi reutilizado na Escócia durante os séculos XVI e XVII, sendo então associado à bruxaria diabólica. Não é um termo muito útil para nós. A palavra witch se aplica a ambos os sexos. Wizard, mago ou mágico, diferentemente de witch, realmente deriva da palavra wiz do inglês médio, hoje wise, sábio. A palavra wizard surgiu por volta de 1425, significando um homem ou uma mulher de grande saber, os quais acreditava-se possuíam certos conhecimentos e poderes extranormais. Durante os séculos XVI e XVII, designou um High Magician, alto mago, e foi somente a partir de 1825, e raramente, que o termo foi usado como sinônimo de bruxa ou bruxo. Sorcerer, deriva da palavra francesa sorcier, do latim vulgar sortiarius, ou adivinho. Mas em francês, sorcier, significa tanto feiticeiro como bruxo. A palavra francesa foi introduzida no inglês durante os séculos XIV e XV, tornando-se de uso corrente durante o século XVI. Como no francês, a palavra no inglês sempre foi ambivalente. Algumas vezes se refere à simples feitiçaria, outras vezes à bruxaria diabólica. Magician, mago, deriva do latim magia, proveniente do grego mageia. A palavra
grega, magos designava originalmente os sacerdotes astrólogos iranianos que acompanharam o exército do rei persa Xerxes quando da sua invasão à Grécia. É bastante provável que os reis magos que viajaram para visitar o menino Jesus fossem alguns desses astrólogos. Em inglês, a palavra magic, magia, frequentemente implicou um sistema intelectual sofisticado em oposição às práticas rudes de sorcery, feitiçaria. Muitas vezes a denominação inglesa foi high magic, ou alta magia, né, no inglês. Os conceitos ligados a essas palavras também precisam de esclarecimento. Um deles é o de superstição. Bruxaria não é necessariamente superstição. Comumente as pessoas pensam em superstição como alguma coisa que destoa da visão do mundo predominante em sua sociedade e naquele momento histórico. Em concepção, é infeliz porque contribui para o confinamento e a inflexibilidade do pensamento. Essa concepção, tá? Eu falei e em compreensão. Essa concepção é infeliz porque contribui para o confinamento e a inflexibilidade do pensamento. A crença de uma época é a superstição de outra. Muitas das crenças que vigoram neste século nesse século XXI podem algum dia vir a ser consideradas superstição. Será mais útil definir superstição como uma crença que não está fundamentada em qualquer visão de mundo coerente. Sem dúvida, essa definição é a mais próxima do significado original da palavra no século XIII, que indicava uma crença ou uma prática falsa ou irracional. Os católicos medievais, os antigos egípcios, os Dayaks, grupo étnico natural do interior da ilha de Bornéu, esses Dayaks, do século XX, e os bruxos modernos não são necessariamente mais supersticiosos que os leigos ocidentais do século XXI. Se você defende um ponto de vista que examinou cuidadosamente e inseriu numa visão de mundo coerente, então, para você mesmo, essa crença não é em absoluto uma superstição, embora ela pudesse ser se fosse sustentada por alguém que tivesse uma visão de mundo diferente. Mas aqui é necessário ter cuidado, porque se você defende uma crença sem convicção ou de maneira crítica e não se preocupa em inseri-la adequadamente dentro de uma visão de mundo coerente, essa crença se torna uma superstição e também para você. O número de superstições científicas, religiosas e políticas modernas não é, em seu conjunto, menor que a do passado. Algumas pessoas são supersticiosas todo o tempo e todas as pessoas se tornam supersticiosas pelo menos parte do tempo. Sempre que a bruxaria se enquadrar em uma visão coerente do mundo, não será uma superstição. O sobrenatural é outro conceito que requer reflexão. Frequentemente, se pensa que a bruxaria envolve poderes sobrenaturais. Mas os limites entre o natural e o sobrenatural vêm sendo continuamente reajustados. Nesse processo, os cientistas algumas vezes mutilaram a busca do conhecimento ao declararem que certos temas não eram adequados a uma investigação científica. Na realidade, tudo quanto existe deve ser natural, quer a ciência seja capaz ou não de demonstrar sua existência. Se, por exemplo, os anjos ou os extraterrestres existirem, eles fazem parte da ordem natural do universo, exceto dentro do contexto de um sentido técnico especial demarcado pela teologia cristã. O termo sobrenatural é demasiado vago para permitir uma definição. Não científico é um termo um pouco mais útil, embora as linhas de demarcação ainda sejam imprecisas, porque o que não é científico em uma área da ciência em determinado período pode tornar-se científico em outro campo e em outra época. O mais importante de tudo é que não queremos recair na atual superstição dominante de que as únicas coisas verdadeiras são aquelas demonstráveis pela ciência. Há muitos caminhos para a realidade. Não é necessário pensar na magia como uma abordagem inferior à da ciência. A teoria do século XVIII de que a humanidade progrediu e evoluiu naturalmente da bruxaria por meio da religião até chegar à ciência,
Embora ainda seja popular entre os políticos e muitos cientistas, não é mais encarada favoravelmente por um grande número de eruditos. A monumental History of Magic and Experimental Science, em 8 volumes, escrita no século XX por Lynn Thorndike, não recebeu esse nome por acaso. Thorndike sabia que as origens da ciência se encontram na magia, do mesmo modo que na religião. O que a maioria dos grandes cientistas do século XVI e XVII também era formada por magos, noção reforçada alguns anos mais tarde, ainda no século XX, pela obra de Francis Yates, Giordano Bruno e The Hermetic Tradition, publicado no Brasil com o título Giordano Bruno e a Tradição Hermética. Aqui entra o conceito de alta magia oposto à simples feitiçaria. A base da alta magia é a crença no cosmos, em um universo ordenado e coerente, cujos elementos se acham interrelacionados. Quem colhe uma flor perturba de algum modo a estrela mais distante. Existem evidências científicas de que isso de fato acontece. Um exemplo disso é o famoso efeito borboleta, em que a perturbação do ar causada pelo bater das asas de uma única borboleta na França pode desencadear uma série de eventos que ocasionalmente vêm a provocar um tornado no Kansas. Em um universo no qual todas as partes estão interrelacionadas e afetam umas às outras, mesmo remotamente, há um relacionamento entre cada ser humano individual e as estrelas, plantas, minerais e outros fenômenos naturais. Essa é a crença mágica da correspondência, uma doutrina que foi cuidadosamente elaborada na Europa desde o princípio da Idade Moderna e dentro de padrões coerentes e sofisticados. Essa sofisticada alta magia, intelectualmente em voga durante o século XVII, competiu seriamente durante algumas décadas com a ciência fisicista derivada de John Locke e David Hume. Ao longo dos séculos que se sucederam, a abordagem fisicista triunfou devido aos numerosos sucessos de caráter prático que demonstravam em oposição aos raros resultados que os altos magos conseguiam apresentar. Hoje em dia, no começo do século XXI, somente permanecem os traços mais simples do sistema da alta magia, tais como os modismos verdadeiramente supersticiosos envolvendo a astrologia. Embora suas origens tenham sido comuns, existe realmente uma diferença fundamental entre a alta magia e a ciência. A magia não pode ser submetida aos testes da investigação empírica ou ser codificada em uma teoria coerente. Portanto, sua validação é problemática. Há muitos caminhos para a verdade, além do científico, mas em cada um desses caminhos, as regras do pensamento crítico devem ser empregadas para testar cada afirmação. Os sofisticados automagos dos séculos XVII, sinceramente, tentaram fundar sistemas coerentes, mas nenhum deles obteve sucesso nessa empresa. E uma característica infeliz de muitos livros modernos que defendem a magia é a de realizarem poucas ou nenhuma tentativa nesse sentido. Seu problema de validação é muito mais agudo do que aquele enfrentado no século XVII. Se alguém afirma que fez uma viagem astral ou que viu uma nave espacial intergaláctica, ou que foram extraterrestres os construtores das grandes pirâmides, ou que recebe mediunicamente um antigo sábio guerreiro, a crença nessa pessoa deve ser suspensa até que as evidências se tornem absolutamente inquestionáveis. De fato, em geral, não existe evidência alguma. A magia moderna, como a ciência, conhece o conhecimento. A magia moderna, como a ciência, busca o conhecimento, mas seus meios de obtenção do conhecimento são usualmente incoerentes. A alta magia intelectualizada dos primeiros astrólogos e adivinhos modernos não é parte integrante da história da bruxaria. De fato, mesmo durante as grandes perseguições às bruxas que ocorreram na Europa, muito poucas pessoas foram acusadas ao mesmo tempo de praticar a magia e a bruxaria. As duas tradições são distintas e já estavam separadas nessa época. Não obstante, a bruxaria realmente depende, em parte, da visão mágica do mundo, de que existem relacionamentos ocultos entre todos os elementos do cosmos.
Presume-se que o poder exercido pelo bruxo ou feiticeiro seja um poder natural obtido pela compreensão do bruxo sobre esses relacionamentos ocultos e por causa da habilidade que manifesta em controlá-los. Bem diferente dos sistemas sofisticados da alta magia é a magia aplicada, quase tecnologicamente com fins práticos. Essa é a baixa magia ou simples feitiçaria. A feitiçaria é uma magia automática. Feitiçaria é uma magia automática. Realiza-se determinada ação e com ela obtém-se os resultados correspondentes. Eu vou fazer só uma observação, que a feitiçaria é como se fosse aquelas simpatias que a gente faz, né? Ela já ela é uma receita de bolo que você vai lá e faz, não emprega a energia meio que intuitiva, né? Há quem faça bruxaria e outro tecnologia. Há quem faça bruxaria e outro que faça tecnologia. Um homem fertiliza um campo cortando sobre ele a garganta de uma galinha à meia-noite. Outro busca obter o mesmo resultado espalhando nele esterco de novilho ao pôr do sol. Alguns antropólogos não estabelecem nenhuma distinção entre feitiçaria e bruxaria. Outros adotam uma diferenciação africana que distingue os magos maléficos, que usam objetos materiais, tais como ervas e sangue, para realizar encantos malignos, e aqueles que prejudicam os outros por meio de uma qualidade inerente e invisível que possuem, por exemplo, sacudindo uma vara de condão e entoando uma cantinela a fim de matar alguém. Os mesmos antropólogos atribuem o significado da palavra inglesa sorcerer, feiticeiro, aos primeiros e o de witch, bruxo, aos últimos. A distinção é válida, mas a escolha das palavras inglesas foi arbitrária. A maioria dos historiadores estabelece uma distinção entre a bruxaria europeia, que era uma forma de diabolismo, isto é, a adoração dos espíritos malignos, e a feitiçaria de âmbito mundial, que não envolve a veneração dos espíritos, mas a exploração deles. A palavra inglesa Wicca, que já aparece em um manuscrito do século IX, significava originalmente feiticeiro. Todavia, durante as perseguições às bruxas, passou a ser usada como sinônimo de maléficos, do latim, que significava um bruxo adorador do diabo. Os bruxos modernos têm um ponto de vista que difere tanto dos antropólogos como dos historiadores. Para alguns deles, a bruxaria é uma sobrevivência do antigo paganismo, suprimido durante longos séculos pelos cristãos. Outros, com maior acurácia, argumentam que criaram uma nova religião chamada neopagã. Os bruxos modernos também se diferenciam das bruxas históricas por rejeitarem tanto a crença no Deus como no diabo cristãos. Também se distinguem dos feiticeiros por adorarem deuses e deusas, ou a natureza, ou o cosmos, em vez de praticarem a baixa magia. As definições e respectivas utilizações desses termos são variadíssimas. Portanto, neste livro daremos próprias definições e o conjunto de suas utilizações. Feitiçaria é a magia das trevas, ou a baixa magia, praticada em todo o mundo, quer seja benéfica ou maléfica, quer seja mecânica ou envolva a invocação de espírito. Bruxaria significa tanto a chamada bruxaria diabólica, da caça às bruxas, quanto a moderna bruxaria neopagã. Mais uma vez, enfatizamos que não existem tradições ou conexões de qualquer tipo entre os ditos adoradores do diabo do período da Renascença e da Reforma e os modernos neopagãs. Entretanto, alguns paralelos são traçados entre os bruxos diabólicos e as crenças que floresceram em outras sociedades, em algumas culturas. Acredita-se que bruxos causam pragas, mantêm intercurso sexual com cadáveres, praticam canibalismo e roubam crianças. Mas na sociedade ocidental, a ideia de continuidade entre os antigos feiticeiros, os bruxos medievais e os bruxos modernos simplesmente não se sustenta, pois não há evidências válidas. A feitiçaria é amplamente difundida em muitas sociedades. Deve, portanto, ser útil, caso contrário, já teria desaparecido há muito tempo. Uma das funções da feitiçaria é justamente a de aliviar tensões sociais. A feitiçaria simples, pelo menos em suas linhas benéficas,
frequentemente é aceita como parte da cultura de algumas comunidades. A crença na feitiçaria ajuda a definir e a sustentar certos valores sociais, explica eventos assustadores e mesmo fenômenos aterrorizantes. Dá ao indivíduo um senso de poder diante de um mundo muitas vezes incompreensível e amedrontador. Amedrontador. A feitiçaria também pode servir como um estranho sistema de justiça, uma forma de corrigir erros ou de quitá-los. Em geral, as maldições são empregadas pelos fracos contra os fortes, a quem não podem atingir de outra maneira. Contudo, tal gesto pode facilmente sair pela culatra, porque há a possibilidade de que a suposta vítima se torne o centro das atenções e de compaixão. Até mesmo a crença na feitiçaria malevolente tem a sua função, pois ajuda a consolidar os limites de uma comunidade e a fortalecer a solidariedade contra hostilidades externas. Quando um feiticeiro é identificado como agente de um poder hostil a determinada sociedade, expulsá-lo da comunidade ou persegui-lo de qualquer maneira dá aos ortodoxos um senso de camaradagem e de autojustificação. Uma vez que essa pessoa é identificada como bode expiatório, a sociedade pode projetar sobre ela todo tipo de maldade que reprimiu em si mesma. Assim como as pessoas são passíveis de cometer e de fato cometem o erro de projeção negativa, atribuindo aos outros os sentimentos de hostilidade que têm dentro de si mesmas, também as sociedades podem demonizar seus oponentes. A maior parte dos rancores e genocídios étnicos, políticos ou religiosos deriva da demonização de oponentes. A projeção negativa é reforçada pela culpa, porque o bode expiatório precisa ser culpabilizado, caso contrário, a culpa de transformar alguém em bode expiatório deverá ser muito maior, quase insuportável para quem a projetou. Em tempos de deslocamento e dissolução dos valores, a feitiçaria e a bruxaria também podem funcionar como catalisadoras de um foco e um nome concreto para inquietações difusas. Em tais condições, a criação de bodes expiatórios se torna intensa e amplamente difundida, como ocorreu na Europa durante a caça às bruxas, quando as inseguranças e os terrores da sociedade foram projetados sobre certos indivíduos que então eram torturados ou mortos. Uma abordagem semelhante é a de investigar em que pontos a bruxaria se encaixa na estrutura geral de uma sociedade. Os antropólogos identificaram na feitiçaria de diversas sociedades padrões característicos de acusação que eram determinados pelas tensões existentes em relacionamentos sociais específicos. Ao invés de aliviar as tensões sociais, é possível que a crença na feitiçaria venha a alimentá-las, exacerbá-las. Essa crença pode surgir de divisões familiares, de feudos ou de disputas por autoridades dentro de famílias ou grupo. Os antropólogos observam que as acusações de bruxaria não são aleatórias, ao contrário, seguem linhas sociais perfeitamente observáveis. Muitos historiadores modernos adaptaram metodologias antropológicas e sociológicas ao estudo da feitiçaria e da bruxaria, abrindo, assim, diferentes percepções sobre o assunto. Além dos estudiosos citados na bibliografia deste livro, podemos adiantar alguns dos mais influentes nomes, como Wolfgang Behringer, Paul Boyer, Stephen Nissenbaum, Robin Briggs, Stuart Clark, Valerie Flint, Richard Kickeffer, Arthur C. Lehman, Brian P. Livack, H.C. Eric Mildford e E. William Monter, Edward Peters e Rodney Stark. Perdão. Na abordagem da bruxaria moderna, aí temos Margot Adler, Brooks Alexander, James A. Henrique e Aidan Kelly. Segundo Boyer e Nissenbaum, os historiadores começaram a perceber mais amplamente o quanto informações obtidas pelo estudo de pessoas comuns, vivendo em comunidades comuns, podem contribuir para o esclarecimento das questões históricas mais fundamentais. Eles utilizaram a interação da história ordinária e o momento extraordinário, os julgamentos das bruxas de Salem, em 1692, a fim de entender a época que produziu ambos. Qualquer que seja a abordagem,
O essencial é conservar a mente aberta para evidências que possam, inclusive, modificar nosso ponto de vista, nos mantendo dispostos à compreensão de nossos parceiros de estudos, mesmo quando não concordamos com eles. O ressurgimento do interesse sobre a história da bruxaria ocorreu nas últimas 4 décadas e tem sido extraordinário. Muitas abordagens apresentam valor considerável, mas tentar seguir todas elas poderia nublar o ponto central de que a ideia de bruxaria se desenvolveu ao longo do tempo e de que esse desenvolvimento é perceptível como um padrão histórico. Esse desenvolvimento começa na feitiçaria universal. Aqui finalizamos a introdução, uma introdução que eu acredito que traz tudo que a gente vai ver, né, no livro, as ideias, né, do que não é bruxaria primeiro, o que é um mito, depois ele vem trazendo ali a feitiçaria, a bruxaria, e ele pontua que aqui para ele, feitiçaria é feitiçaria, bruxaria é bruxaria, né, que ele vai tratar isso como tal nesse livro, né. Ele traz aqui os magos, a ciência, reunida aí com a questão religiosa. Então, assim, tem muita coisa para a gente ver. É uma introdução que já traz para a gente essa densidade, né, desse livro. E logo, logo, eu já venho aqui com a nossa parte 1, trazendo esse contexto histórico que vai falar feitiçaria e bruxaria histórica, né, que vai voltar lá no passado e trazer para a gente ali o que isso tudo quer dizer. Então é isso, queridas e queridos, obrigado pela companhia, obrigado por estarem comigo, caminharem comigo na nossa busca, né, por leituras que nos transformam, que nos ajudam a crescer. Eu sou Carol Diamond. Se você não curtiu aqui ainda, lembra de deixar seu like, de se inscrever, de deixar para mim uma mensagem. E a gente segue no próximo vídeo com a parte 1 do livro A História da Bruxaria. Ah, não. História da Bruxaria, não tem o artigo. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.